Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Deu Liga Podcast. Aqui você sabe aquela resenha que não para toda hora, todo tempo. E, peraí, né? Tá sentindo falta, né? Dessa dupla, porque Deu Liga sou eu, Manuel de Oliveira, meu parceiro. Mas por onde anda, Manuel? Bom, eu posso explicar, porque hoje Manuel não está ao meu lado, porque no episódio de hoje do Deu Liga Podcast, Manuel de Oliveira é o nosso convidado, meu querido. Faz o brinde. Ai, faz o brinde, Manuel de Oliveira. Vocês aprontam cada uma pra mim. Rapaz, eu tô tentando entender o que tá acontecendo, mas eu sei o que é. Você não vai me fazer chorar, não, né? Vou fazer chorar, fazer rir, fazer feio. Eu já te fiz chorar alguma vez na vida, irmão. Nunca te fiz fazer. Fiz mal na vida. Vai dar ruim, mas vai dar bom. É assim que é a vida. Sabe por quê disso, gente? Porque o Manuel, além de estar aqui do meu lado, minha dupla, o cara, né? É o cara do esporte da Record. É Graças o nosso a Deus. Rostinho do esporte da Record. Ele que já participou de grandes coberturas, finais, grandes jogos aí em todo o país, essa cobertura imensa da Record. E vou te contar um negócio. Paixão herdada de pai. Cara que já passou por todo o estado de Goiás. O cara já trabalhou, jornalismo policial, agro, né? Fez cobertura de agro, jornalismo esportivo e hoje vai falar muito sobre a pré-temporada. É quase a pré-temporada do esporte para 2026. Então, Manuel de Oliveira, você que é um piquezeiro raiz, seja bem-vindo ao seu próprio podcast. Rapaz, tá meu feliz? Próprio podcast sendo entrevistado por você. Que honra, que gratidão, gente. E já vou adiantar aqui uma questão. Eu não fiz questão de ficar sabendo o que ele vai me perguntar, o que vai acontecer aqui. E eu só sei que, pelo que as pessoas falaram, eu vou chorar. Pô, tu vai chorar, mano? Eu me conheço. Eu vou te contar, você sabe que eu não sou muito legal pra seguir roteiros, né? Eu gosto de improviso. Então, irmão, vambora. É o que você vai falar. Cara, eu não faço ideia o que você vai me perguntar, não. É bom bater esse papo pra galera conhecer ainda mais Manuel de Oliveira. Porque é o seguinte, eu quero começar falando um pouco de você, pode ser? Tô roendo as unhas. Por que tu tá chorando já? Não chora? Nem começou, tu já tá chorando, irmão. Manuel de Oliveira comanda, você sabe muito bem, o esporte na Record, o esporte no Balanço Geral, a Hora do Esporte. E eu quero saber quando você entra em campo hoje, repórter de grandes coberturas, você que tá sempre aí, como é carregar essa responsabilidade, hein? De hoje comandar o esporte na Record, o esporte na maior, como você mesmo criou esse bordão também. Cara, então, é uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo eu fico muito honrado, eu fico muito feliz, né, em saber que os diretores da Record, todos os chefes confiam no meu trabalho. Eu vim pra Record como jornalista policial. Para quem não sabe, eu também sou jornalista policial. Eu brinco no ar, né? Mas eu já fui sério um dia na vida, fazendo jornalismo policial. E depois que eu tava no jornalismo policial, aí do Neida, o diretor de jornalismo entra na Copa. Gente, olha só que história bacana. O diretor de jornalismo, Roberto Munhoz, entra na Copa. Eu tava na Copa, tinha 2 editores de texto discutindo sobre futebol, e no dia eu não tava fazendo ao vivo pro Cidade Alerta, né? Com o Fred estava no Cidade Alerta. O Fred estava no Cidade ainda, né? Na época. E o diretor entrou, pegou um pão seco, eu nunca tinha visto o Munhoz entrar na Copa, ele pegou um pão seco, cortou o pão seco, colocou uma margarina ali, pegou um cafezinho, ia discutindo sobre futebol. Eu também estava no meio da discussão ali, um era corintiano, outro flamenguista. E, de repente, ele olha para mim e fala assim: Manuel, por que você não faz um piloto? Para quem não sabe, piloto é teste, viu, gente? Um piloto pro esporte da Record, do Balanço Geral. E aí? Eu olhei pra ele assim e falei assim, ué, na hora. Eu sou jornalista esportivo também. Ele, eu não sabia. Eu sempre fui, meu pai e tudo mais e tal. Expliquei a história. Meu pai, 50 anos de jornalismo em Goiás, jornalismo esportivo. Expliquei pra ele. Não, vamos ali na sala do Lucas. Aí o Lucas, o gerente de jornalismo. Ele chegou lá e falou assim, Lucas, eu queria o Manuel no esporte. Ele tava falando que era do esporte, você sabia disso? Não, sabia, tal. Eu que conversei com ele na hora da contratação e tal. Aí ele, mas eu quero um esporte diferente. Que esporte diferente, né? Eu quero um esporte irreverente, fuja da casinha. Irreverente, TikTok, um esporte mais engraçado. Aí eu falei assim, nossa, mas aí é difícil, né? Porque eu nunca fiz esse esporte que você tá me pedindo, não. Mas eu topo.
Aí... Não quebra o estúdio não, irmão. Quebra o estúdio que é caro, Mas vai. eu topei. E em setembro desse ano, graças a Deus... Isso foi 2000 e... Isso foi em 2023. 2023. Setembro de 2023 eu estreiei no Esporte do Balanço Geral. Então, setembro de 2025, 2 anos, né? 2 aninhos? Eu já tô à frente do esporte. Que isso. Da maior, Ei. da Record. E feliz, mas feliz mesmo. Mas pera aí, essa história é bonita, a história vai publicar no livro, mas tu falou o seguinte, que teu relacionamento, tua história com o esporte começou lá atrás, ainda moleque, em Goiás, eu quero saber essa história mesmo, né, disso. Quem que é o Manuel antes da TV? O filho do Mané de Oliveira, o torcedor de algum time? Como é que é essa paixão aí? Era vendo seu pai trabalhando, seu pai cobrindo, seu pai foi a grande referência, como é que era? Ia muito em estádio? Pra quem não conhece, meu pai foi, durante 50 anos, né, uma referência no jornalismo esportivo em Goiás. Mané de Oliveira, 2 vezes eleito deputado estadual, inclusive em 2014 ele foi o deputado mais bem votado do estado de Goiás. E desde pequeno, cara, eu o acompanho, né, em estádio. Eu só não nasci no estádio porque não tem como nascer no estádio, mas assim, eu sempre o acompanhei, eu sempre ficava enchendo o saco, pai, deixa eu ir com você, pelo amor de Deus, deixa eu ir, tal. E eu ia, acompanhava, chegava no Serra Dourada, né, que é o principal palco do futebol goiano. Aí ele ia pra rádio, fazia rádio ali, e ele tinha um programa à noite na TV. Isso sempre aos domingos, porque durante a semana ele não deixava eu ir, porque eu tinha que estudar no outro dia de manhã. Então, aos domingos eu sempre ia, né? E a gente saía do jogo ali no Serra Dourada, ia pra TV, ele apresentava um programa às 10 horas da noite, ao lado do Cajuru, que hoje é senador, né? Os dois apresentavam esse programa e sempre tinha um convidado ali e tudo mais. Aí o presidente do Vila Nova Futebol Clube foi um dia. Ele levou uma camisa do Vila. Eita. Para o meu pai. Você era moleque, você não tinha time ainda? Não tinha time, eu tinha uns 7 anos na época, mais ou menos. Aí levou essa camisa e ele não entregou a camisa pro meu pai. Ele entregou a camisa para mim e falou assim, a partir de hoje você vai ser vilanovense. E o Vila é um dos maiores times do estado de Goiás, quiçá o maior, né? E depois dali eu comecei a torcer pro Vila e eu não parei de acompanhar meu pai. Em 2008 eu começo a minha trajetória no jornalismo esportivo quando eu entrei na faculdade. Se inspirou, então, no teu pai, vendo o programa, vendo ele na rádio, trabalhando. Meu pai foi o grande espelho da minha vida, né? Meu pai... assim, tu falou, cara, eu vou entrar na faculdade pra fazer jornalismo esportivo. Você entrou na faculdade lá em Goiânia pra fazer jornalismo esportivo mesmo? Foi. Meu pai tinha uma equipe de esportes. Essa equipe de esportes chamava Equipe do Mané, porque é Manuel de Oliveira, mas ele é conhecido no estado de Goiás como Mané de Oliveira. Tanto é que as pessoas me chamam lá em Goiânia de Manezinho, né? Meu pai Mané e o Manezinho. E em 2008 eu entrei na faculdade, em 2009 eu comecei a fazer reportagem para o programa dele, sempre esporte e tal. Aí, em 2012 eu me formei. Quando eu me formei, ele olhou para minha cara e falou assim, e aí, você vai ficar debaixo da minha calça aqui até quando? Você não vai embora não? Vai fazer outra coisa? Vai para outra rádio? Não vai para outra TV e tal? Tipo assim, queria me mandar embora, mas não mandou. O cara queria te demitir, cara. Queria me demitir, mas assim... Tipo assim, ele queria me demitir, mas não tinha coragem, né? Aí eu hoje a gente vai realizar o sonho do seu pai, pô. A gente vai te demitir. Cara, e eu carregava um peso muito grande nas costas, porque a galera, né, a maioria, as pessoas más, sempre falavam assim, você só tá na televisão, você só tá no rádio por causa do seu pai. Se não fosse seu pai, você tava capinando um lote e tudo mais. E esse peso sempre me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo que me incomodava, me fazia estudar mais e mais e mais, querer mais e mais e mais, para provar para mim que eu tinha capacidade e que eu não estava ali apenas por causa do meu pai, pelo QI dele, né? E logo depois eu saí, fui para as outras rádios, comecei a fazer FM, fiz programa sertanejo. Aí eu comecei a fazer outras coisas, né? Caramba. E quando eu me formei, aí eu fiz pós-graduação em jornalismo esportivo, 2 anos, e depois eu fiz 2 anos em jornalismo policial. E por aí foi, até chegar na afiliada da Record. Lá em Goiânia. Não. Em Rio Verde. Em Rio Verde. 2020 eu fui chamado. Essa história é boa demais. Como é que você veio parar na Record? Explica pra nós essa história. Eu vou te falar um negócio pra você. Chegar na Record Brasília foi mais difícil pra mim do que passar em qualquer concurso público. Calma.
Foi Sério? muito difícil. Como é que foi a história? Cara, porque eu passei muito perrengue. Você tava onde? Eu trabalhei Qual cidade? demais, eu morei em 3 cidades pra chegar aqui, né? Antes Quais de chegar cidades? aqui. Eu morei em Rio Verde, que é a 4ª maior cidade do estado de Goiás. Na época, a 3ª maior produtora de soja do Brasil. É uma cidade do agronegócio, onde tem a Tecnoshow, né? Que é uma feira agropecuária muito conhecida no Brasil inteiro e no mundo também, entre os agropecuaristas e enfim. Só que aí ele me chamou para ir para Rio Verde para fazer o agro. Aí eu, caraca, né? O dono da afiliada chama Gilson Almeida, um homem que eu tenho uma gratidão gigantesca. Foi pra fazer o agro. O agro, cara. Aí de agro e bola, agro e polícia, nada a ver, né? Eu falei assim, ô Gilson, mas eu não entendo nada de agro. Ele, você vai ter que entender então. Você vai ter que se virar. Aí eu topei o desafio, comecei a estudar esse agro, difícil demais, e fui pra lá pra fazer o agro. Aí depois eu comecei a fazer entradas pra Goiânia, né, pra Record Goiás, tanto ali pro Oloares, no Balanço Geral, e pra Silvieno, Cidade Alerta. Isso 2018, 19. Não, isso 2020. 2020 já. 2020, 2021, mais ou menos. Pandemia já no talo. Rapaz do céu. Aí, meu objetivo qual era? Era sair de Goiânia, fazer com que a Record Goiás, né, me visse para eu voltar para Goiânia, contratado pela Record Goiás. Record Brasília não passava nem na minha cabeça. Nem sonhava com a Mas Record aí, como é que Brasília. veio esse convite pra Record Brasília? Como é que você chegou E aqui? depois eu fui para Itubiara apresentar o Balanço Geral interior, né, que é o Balanço Geral local dele. E depois de Itubiara, ele me mandou para Jataí. Então eu morei, em menos de 2 anos, eu morei em 3 cidades, né? Meu Deus. Tava igual cigano, sem CEP. Que isso, cara. Aí eu peguei, quando eu tava, essa história, quando eu fui contratado pela Record Brasília, foi lindo demais. Quero saber. Eu tava apresentando Cidade Alerta local. E eu só fazia polícia nessa época. E assim, e nada dessa Record Goiás me chamar, rapaz. Nada. Eu sofrendo lá naquela cidade do interior, 340 quilômetros de Goiânia. E não chamava. Um mês que eu tava apresentando Cidade Alerta, eu chamei o break comercial. O meu chefe entrou no estúdio com o celular na mão. O Gilson, dono da TV. E me mostrou uma mensagem. Tinha um vídeo meu apresentando. E embaixo desse vídeo, a seguinte frase. Gilson, vou contratar. Aí o Gilson respondeu, pode contratar, ele é bom. Aí eu fui olhar o nome, Luciano Record. Aí o Gilson, tá bom. Quem vai me contratar, quem é Luciano, é da Record Goiás? Ele não, é simplesmente o diretor-geral da Record Brasília. Rapaz, minha pressão foi lá no pé. Me deu vontade de fazer aquilo. Você gostava de Brasília já? Você vinha muito pra Brasília? Você Não, gostava? só conheci o aeroporto de Brasília. Você nunca tinha vindo pra cá? Não conhecia nada. Vim e passei de escola, mas quando eu era Moleque. menino, né? 2ª, 3ª série. Que só pra isso? conhecer os lugares aqui de Brasília, mas nem lembrava e tal. Aí eu, caraca, né, Gil? Você poderia ter deixado eu terminar o jornal pra depois você me dar essa notícia. Rapaz, eu comecei a suar frio. Não, você não tá entendendo, não. Eu falei, nossa senhora. Aí, beleza. Terminei o jornal e tal, liguei pra minha mãe. Meu pai já tinha falecido na época. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, a Record Brasília vai me contratar. Caramba, velho. E aí? Aí um mês... Aí tu ligou pro diretor. Não, liguei não, fiquei na minha. Ele falou que ia contratar, eu fiquei na minha, só esperando alguém me ligar, né? Aí passou um mês, filho. Aí tu já saiu gastando, falando, eu vou pra Brasília. Rapaz, passou um mês, nada dessa Record. Passaram-se 2, 3 meses, aí eu... vai ter nada. Putz, era fake. Continuar aqui, né? Já tá aí. Continuar aqui, não vai ter jeito, não. Já tá aí, rapaz. Rapaz, aí eu peguei meio que me desiludi e esqueci disso, né? Aí, no carnaval, fevereiro de 2022, 22. perdão, eu fui pra fazenda de um amigo meu, que fica em Santa Rita do Araguaia, ao lado de Jataí. E lá não pegava celular, nada e tal. Aí ele pegou e me chamou pra ir lá na casa da avó dele, na cidade. Na cidade, pegava o celular. Aí eu liguei meu celular e tal, e tinha 3 SMS de um número 61. Eu falei, ué, mas será que eu tô devendo alguém? 61? Putz, Aonde que é 61? Nem sabia onde era 61, né, e tal. Aí eu peguei, cara, falei assim, tá, né? Vou retornar. Aí eu retornei. Quando eu retornei, oi, tudo bem? Aqui é o Lucas Bueno, gerente de jornalismo da Record Brasília. É o Manuel? Ah,
Rapaz, acredito. lá na casa da avó dele tinha menino, cachorro, bicicleta, eu saí pulando, se passando em cima de todo mundo, atravessei a rua, fingindo maturidade pra ele no telefone, né? Peraí que eu tô passando o trânsito aqui na ponte. Aí ele pegou e ele não fez a proposta oficial com o salário, porque eu falei que eu não estava em Jataí. Aí ele falou pra eu ligar pra ele na quinta-feira. Aí eu liguei na quinta, ele pegou, fez a proposta, eu aceitei e fiquei mais um mês lá. O Gilson pediu pra eu ficar mais um mês pra ele arrumar outro apresentador pro meu lugar, né? Aí depois de um mês eu vim pra cá e hoje eu sou o cara mais feliz do mundo. E já chegou aqui, cara, então você chegou aqui em março. Em março de 2023. Mais precisamente, dia 22 23 de ou março. 22? 22, perdão. 22. 22, perdão. 23 de março de 2022. Rapaz do céu. E aí, desde então que você veio parar aqui... Cara. Aqui na casa você passou em tudo. E eu cheguei para ser jornalista policial. Eu cheguei para substituir quem eu acho que todo mundo aqui conhece, o Dionísio Freitas, né? Que foi contratado por São Paulo. Surgiu essa vaga, ele me ligou e me contratou. Ó, pra você ser repórter policial das 2 da tarde às 8 da noite, do Cidade Alerta. E na época quem fazia o Cidade Alerta era o Fred, o Henrique Chaves fazia o balanço geral. E eu fiquei fazendo polícia durante 1 ano e meio, que foi quando o Munhoz entrou na Copa lá e me chamou pra fazer o esporte. Foi isso mesmo, cara. Que na Copa Cozinha, gente. Copa Cozinha. Não é a Copa do Mundo, no segundo não. andar. Não é Copa do Mundo, não. Rapaz, mas foi uma luta, eu passei muita coisa, assim, porque eu fiquei 2 anos e meio fora de casa, né, longe da minha família, sozinho Brasília, praticamente. Né? Em Brasília, assim, pra quem já morava sozinho há 2 anos e meio, Brasília foi tranquilão, entendeu? Mas quando eu saí de Goiânia para ir para Rio Verde, cara, foi um baque, foi muito difícil. Sim. Porque acostumado, né, com pai, mãe, roupinha lavada, roupinha passada, comida na mesa. Então, assim, foi um baque, foi muito difícil eu me adaptar. E hoje é o seguinte, acabei de receber aqui pra você voltar pra Goiânia, tá bom? A passagem aérea, você vai lá pro aeroporto, é um caso, mentira. Fala pra mim, o que você mais gosta em Brasília? Fala aí, o que você mais gosta aqui em Brasília? O que você gosta de Brasília? Se você trocaria novamente Brasília pra voltar a Goiânia? Cara, sendo sincero, não trocaria. Não trocaria. Sério mesmo? Não trocaria. Isso não é. Eu sou um cara sincero, goiano, velho, rasgado mesmo. Eu não trocaria. Não trocaria porque eu adoro Goiânia, mas hoje aqui em Brasília eu vivo muito bem. Eu sou muito bem tratado, eu fui muito bem recebido, principalmente por todos os funcionários aqui da Record. E eu adoro a cidade, eu acho uma cidade muito bem planejada. Eu demorei a entender, né, como funcionava Brasília, a logística, as coisas funcionam. Em Goiânia não é assim tão... O trânsito, por exemplo, em Goiânia é bem mais caótico, principalmente ali naquele horário de pico, sabe? Então, é uma cidade que foi estudada, planejada, e aqui onde eu moro, por exemplo, tem tudo perto da minha casa. E, cara, Brasília é excelente. E eu quero ficar aqui. Quer ficar aqui? Quero ficar aqui. Vamos ligar aqui, vou falar pro pessoal. Eu não quero. Só se me mandarem embora, aí eu vou ter que ir. Boa, bom demais, cara. Inclusive, a história é muito boa. Mas não tô sendo político, eu não sou político. Você gosta dos seus vizinhos? Gosto, cara. Quem é seu vizinho? Cara, tem uma militar da Marinha. Não, velho, sou eu teu vizinho. Não, tô falando do meu prédio. Vizinha de porta, uma militar da Marinha, braba, virado Zé Telo, filho. Braba, mas braba mesmo. Pô. Só que comigo, gente boa, a gente não tem... Não tem treta, não. Não, problema zero. Dos vizinhos. Não. Eu sou um bom vizinho. Porque a história é muito bacana. Você é meu vizinho de prédio, né? Rapaz, a gente fazia, naquela época do 22, eu não conhecia... A gente só fazia ao vivo. Eu via você, foi quando eu também fui pro Balanço Geral, naquele período, e eu só entrevistava você ao vivo. Aí um belo dia eu tô no mercado, fazendo compras. Sofrendo, tinha terminado com a mulher, você também. Os dois solteiros no mercado. É nós. Não foi? Rapaz, eu tava um pior do que o outro. Pior do que o outro. Arrastando. Uma garrafa de Campari. Um Cheetos. Mas, pô, aqui em Brasília, então, aí veio depois, então, o Munhoz, né? Deu aquele start pra você entrar no esporte. E você, com certeza, entrou perfeitamente nessa camisa do esporte. Comandou e comanda muito bem. E qual cobertura, desde então, que mais te marcou na vida, assim?
nesse período do esporte da Record? Tá, a maior cobertura na minha carreira profissional Não, ou agora, aqui em na Brasília? Record. Desde que você entrou no esporte, que te falou, você falou assim, seja viagem, um evento, uma reportagem, o que mais te marcou? Não, na polícia ou no esporte? No esporte? No esporte, no esporte. Cara, sem sombra de dúvidas, a final da Libertadores, né, do ano passado, entre Botafogo e Atlético Mineiro, lá em Buenos Aires, na Argentina, foi uma experiência épica, né? A gente fez história, o esporte da Record conseguiu mostrar a força que ele tem para todas as praças, inclusive da Record, porque eu e inclusive, Tobias Barreto, meu cinegrafista, meu amigo, inclusive, ele esteve do meu lado ali o tempo todo e a gente trabalhou bastante, muito, dormimos muito pouco e atendemos todas as praças, atendemos Goiânia, atendemos a Record Minas, atendemos Record Rio, atendemos a Record News e principalmente a Record Brasília, né? Então foi um trabalho que realmente me marcou demais. Além das carnes lá, né, que a gente comeu de graça. Eita, é a melhor Rapaz, a gente coisa. foi pro restaurante lá. Viagem é bom, viagem é bom. Rapaz, a gente foi pro restaurante lá, tudo por conta. E eu ao vivo no Balanço Geral, comendo carne, comendo doce de leite. E os argentinos foram com a tua cara? Gostaram de você ou eles ficaram implicando? Cara, gostaram, mas só que tinha mais brasileiro que argentino em Buenos Aires na época, né? Da Libertadores. Tinham mais de 100 mil brasileiros lá em Buenos Aires, Poxa né? Então, vida, assim, aí, meu irmão. os caras invadiram Buenos Aires mesmo pra final da Libertadores. E a final em si, lá no estádio do River Plate, foi lindo, foi maravilhoso e com certeza eu não vou esquecer nunca. E claro, já fez várias viagens, acompanhou vários jogos, grandes decisões. E 2026 está vindo aí. Tem campanha nova, tem um ano de Copa do Mundo, tem ano de Candangão, Paulistão, Brasileirão, Copinha. O que vem aí? Dá um spoiler pra galera, o pessoal quer saber. O que vem de novidade no esporte da Record? Cara, primeiro, né, vamos falar do Arimateia, né, que é o maior torneio amador de futsal do Distrito Federal, um dos maiores do Brasil. A Record vai cobrir, já está cobrindo, né, o Arimateia, tem mais de 43 anos de tradição. Então a gente começa com a Arimateia, depois vem o Candangão no dia 10 de janeiro. A gente estava conversando, né? Será realmente uma cobertura histórica, melhor do que foi a desse ano. Então a Record está preparando realmente um material muito legal, tá preparando um trabalho muito lindo para entregar tudo realmente no Candangão, fazer aquela transmissão de cinema padrão que só a Record tem. Eita, toma lá esses esportes. Ainda tem Copa do Mundo, hein, meu irmão? Tem Copa do Mundo que a gente vai falar muito. Depois vem Brasileirão, logo na sequência, o Brasileirão agora, começa em janeiro, né? Janeiro, final de janeiro, salvo engano, dia 28 então começa. Vai ter jogo atrás de jogo. Paulistão que é muito. aqui também na Record. Então, assim, rapaz, eu vou ter que me partir em uns 3. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Cada um tem o seu, né, estilo, as pessoas costumam fazer bordões, outros não fazem. Eu mesmo não faço bordão, acredita? Não? Eu não tenho essa... Não, você tem um sim, ué. Que bordão que eu tenho? Quando você abre o jornal? Open News, tá ligado? Não, fala bem-vindo, fala bom dia. Eu não tenho, balançando a informação, como é que é? Não, eu gosto girando a informação. Girando a informação, a casa da informação, o Black Belt da notícia. Robocop das imagens. Eu vou trazer umas paradas assim, cara. Eu gosto de trazer coisa de música. Você acredita? Até o José me ensinou isso. É mesmo? Eu gosto de trazer umas coisas um negócio de música, tá ligado? Tipo... Até o José. Goiano, sabia? Avisa que eu cheguei. Safadão falava isso. É legal de falar isso, pô. É bacana. Mas você criou aí, melhor que o creme de piqui, como é que é? Só o creme do piqui. Só o creme do piqui. Detalhe, eu odeio piqui. E eu experimentei piqui outro dia. Sério, tem um caminhão lá fora te esperando. Não, eu experimentei piqui outro dia. Eu já te falei isso? Não te contei. Não gostou? Eu passei muito mal. É mesmo? Não sei se eu passei Mas você mal. mordeu ele ou só raspou? Não, mas, pô, eu tava num jantar, assim, num almoço, cara. Gente, muito importante nesse almoço. Aí eu acredito que tem um churrascão. Cara, chegou uma panela de piqui. Minha mulher comeu piqui pra caramba, ela se amarra, mas eu fiquei assustado. Eu falei, cara, vou experimentar. Deu ruim? Não, deu assim, é pesado, né? A primeira vez. Não pode comer muito, né? Como é que foi a primeira vez com piqui? Cara, não lembro, porque desde... Pequena mamadeira lá, né? porque desde quando eu me entendo por gente, eu como piqui, né? Porque o piqui é uma comida muito tradicional em Goiânia, principalmente aos domingos. A família goiana tem essa tradição. Então, assim, minha mãe fez gastronomia, você imagina. Sim. Então, minha mãe sempre cozinhou muito bem, né? Muito bem, mas muito bem mesmo. E aos domingos, lá em casa, tradição, cara. Tradição. Arroz, feijão, frango caipira, piqui,
quiabo. Não pode ser aquele muito Babado. babado assim, babando muito, não. Macarronada, tem que ter. E gueroba, conhece gueroba? Gueroba. Ou guariroba. Em algumas regiões Jogou na falam... base do Flamengo? Algumas regiões as pessoas falam... Conheço, eu tô brincando. Conheço, Gueroba. Gueroba eu conheço. Gueroba é o camisa 10 do Mengão. Camisa 10 na base do Capital, do Gama, do brasileiro, tô ligado. Gueroba ou guariroba é a mesma coisa. Agora eu conheço. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E a salada? Então, assim, desde moleque eu como piqui. Então, o piqui é uma das coisas que eu mais gosto. Mas só que o piqui, só o piqui, não faz muito sentido ser um frango, entendeu? Tem que ter o frango. Entendeu? Podcast culinário. A não ser que, por exemplo, você coloque o piqui no arroz, né? Um arroz com piqui. Sim. Aí, ok, beleza. Mas aqui você encontra muito piqui? Cara... Tu acha fácil? Porque eu vou te Não, falar, não, eu não também não acho. sou de Brasília. A galera daqui tem um pouquinho de... Não acho. E você sabe que de todos os meus bordões, né, que eu matutei e tal, isso foi tudo em casa, cara. Tudo em casa, mas sozinho, aí que tá, assim. você pensou nos bordões? Então- E quais que você gosta? Então, quando eu Todos. comecei o esporte, eu falei assim, pô, mas o diretor quer um esporte diferente, então eu preciso fazer coisas diferentes, né? Então, eu preciso criar alguns bordões e tal. Aí, esse do piqui é o mais famoso, é o que mais a galera comenta comigo. Ô, Goiano, ô, piquizeiro, ô, cadê o piqui? Traz o piqui pra gente e tal. É o que a galera mais fala, né, nas ruas, assim, comigo, principalmente quando eu tô em eventos da Record, Record nas cidades, bora de bike, bora correr, enfim. Então, é o que a galera mais fala, só que tem os outros, né? Por exemplo, na tela da Maior, na tela da Record. Esse bordão também pegou bastante, muita gente fala mesmo na rua. E... Mioque pão com ovo, por exemplo, eu falo direto. Mas você pensou, tipo, em casa, eu vou fazer esse bordão assim, ou você chegou no improviso e Não, deu? cara, então, esse não foi no improviso. Eu pensei antes. Eu tava em casa, eu tava assistindo um jogo, eu sempre fico em casa sozinho assim, assistindo jogo e tal. E eu tava matutando, né? Pensando nos bordões que eu teria que fazer. O primeiro que eu fiz foi na tela da Maior, na tela da Record. E eu escrevi num caderno que eu tinha lá em casa pra eu não esquecer. E rasguei o papelzinho assim, coloquei no bolso. E comecei a falar. E depois, o do piqui foi tão engraçado, porque eu não comecei com só o creme do piqui. Primeiro eu falava só o creme da graviola. Aí eu, pô, mas graviola comigo? Eu nem graviola eu gosto, né? Eu não gosto de graviola. Então não vai combinar. Aí depois, só o creme do abacate, que eu inventei, e também não... Rapaz, por que não o piqui? Né? Que é Só o creme do piqui. que é o trem que eu mais gosto. E eu vi que a galera aqui, em Brasília, gostava do meu jeito, entendeu? Eu não preciso vestir um personagem, porque eu sou assim... o goiano fala assim. Entendi. E quando eu percebi que a galera gosta do porta, do portão, do porteiro, eu falei assim, cara, eu não preciso vestir um personagem, basta ser eu, né? Porque eu falo assim. Eu sou assim. Então, isso traz o quê? Autenticidade. Sim, lógico. E trouxe autenticidade e a galera gosta demais e eu agradeço. E só o creme do piqui é tipo... Cara, o piqui já é bom. Bom. Então, Mas é bom absurdo. Ó. Você imagina o creme dele, filho. É melhor ainda. Entendeu? Opa! Nós vamos manter aqui tudo Entendeu? conjunto. Mas, peraí, você falou que gosta de cozinhar, você falou do negócio do piqui, da família e tal. Como é que é o Manuel em casa? Manuel de Oliveira em casa. O pai, o filho, o amigo. Como é que é o Manuel em casa? É igualzinho, cara? Como é que é você no seu dia a dia com a tua família e teus amigos? Cara, eu sou o mesmo no ar, porque muitas pessoas falam, né? Esse cara no ar é um, fora do ar é outro. Eu sou a mesma pessoa, né? Eu sou o Manuel. Eu sou um Manuel, não existem dois Manuéis. Então, assim, cara, eu procuro tratar todo mundo bem, né? A humildade e a educação são duas palavras que meu pai sempre... trouxe, né? Sempre trouxe para minha educação. E ele sempre falava assim, olha, com essas duas palavras, você não vai passar vergonha em lugar nenhum, em nenhuma ocasião. Então, eu procuro tratar as pessoas bem. Eu acho que não existe diferença entre eu e você e o rapaz que está ali vigiando o carro. Nós somos as mesmas pessoas. E é isso. Em casa, sou tranquilão. Eu gosto muito de ficar vendo jogo, assistindo séries... E lendo, eu leio muito também. E descanso, né, cara? Eu descanso quando eu tô em casa, que é raro assim, eu descanso, vou pra academia. Vê né? muito futebol. Muito, cara. Muito, dá até... Você gosta de ver futebol o dia inteiro? Nossa Senhora. Rapaz, e assim,
Você falou um pouco do seu início, da tua carreira, como é que você é. Você citou muito aí também seu pai. Como é que você lidou com a perda do seu pai? A partida do seu pai? Você acha que lá de cima seu pai estaria orgulhoso de você? Seu pai tá te abençoando no teu caminho? Cara, como é que foi pra ti? Meu pai, ele foi tudo pra mim, né, velho? Meu pai, cara, minha mãe tem uma grande importância gigantesca na minha vida também, porque meu pai ajudava de um lado, minha mãe ajudava do outro, né? Meu pai como pai e também como profissional da mesma área. Minha mãe como mãe mesmo, minha mãe sempre foi uma mãezona, linda, maravilhosa. Mãe, te amo demais. E assim, cara, eu tava em Rio Verde, né? Na época, e parece que Deus fez tudo pra não deixá-lo ir embora sem eu despedir dele. E eu tava lá, como eu tava muito longe, minha mãe não queria me falar muitas coisas do que real tava acontecendo, né? Meu pai, na pandemia, teve um câncer no intestino. E ele tava no Araguaia, gostava muito do Araguaia, pescar e tal. Aí ele foi às pressas, foi até de helicóptero para Goiânia. Chegou lá, o médico já abriu e tava meio que numa fase avançada, em metástase, né? Isso foi em setembro de 2021. Eu cheguei na Record, meu pai não viu eu chegando na Record. Não viu em vida, né? Mas ele tá vendo lá de cima. E aí, em setembro de 2021, ele descobre, e foi tão violento, o câncer é uma doença tão violenta que ela ataca muito, muito forte, assim, e meu pai foi envelhecendo muito. Ele chegou a fazer poucas sessões de químio. E em fevereiro, aliás, em janeiro, o Maguito Vilela, ele foi eleito prefeito de Goiânia com Covid na UTI. E logo em seguida ele morreu. E como o Maguito era de Jataí, a pessoal da afiliada de Jataí chamou a gente para fazer o enterro, né, o cortejo do Maguito. E nisso, meu pai, em Goiânia, e se tratando. E eu trabalhei demais nessa época, cara. Eu fiquei 2 dias trabalhando seguidos, sem dormir. E eu cheguei em casa chorando de tanto trabalhar, mas muito feliz comigo por ter entregado. E enfim, aí o dono da TV pegou e me deu 3 dias de folga para eu escolher. Aí eu escolhi, falei, o carnaval, né? Quero carnaval, quero ir pra Goiânia, quero encontrar meus amigos, quero me divertir. Só que quando eu cheguei em Goiânia, cara, eu cheguei lá em casa, meu pai tava no quarto, com um oxigênio desse tamanho dentro do quarto, todo debilitado, não tava conseguindo respirar, sem ar. Isso me causou uma estranheza muito grande, porque eu não tava ciente que meu pai tava daquele jeito, né? Minha mãe não queria me preocupar tanto, porque eu tava longe, eu não podia fazer nada e tal. Quando eu cheguei lá, eu olhei pra minha mãe e falei assim, o que meu pai tá fazendo aqui? Aí ele tá assim, tem uns 3 dias. Mãe, o pai vai morrer aqui. Liguei pro SAMU na hora. O SAMU rapidamente chegou. Entrei com ele na ambulância, fomos pro hospital. Chegou lá, minha mãe tava exausta já. Era tipo meia-noite. Aí eu falei, mãe, pode ir embora, eu fico aqui com meu pai. Aí, por volta de 1h30 da manhã, eu tava deitado desse jeito aqui, ó. Ele tava na maca. E eu tava deitado com as duas... Tem uma foto no meu Instagram, inclusive, essa foto. Eu tava com a mão em cima da mão dele e tava deitado assim, ó. Aí, de repente, a mão dele começou a gelar, cara. Ficou gelada. Ficou gelada e eu comecei a gritar no hospital, gritando. E a equipe médica veio, ele foi pra UTI. E eu fiquei na porta da UTI lá chorando, desesperado. 1 hora o médico lá dentro, a equipe médica dentro, e nada. Aí o médico saiu, ó, seu pai teve uma parada cardiorrespiratória, mas a gente conseguiu reanimá-lo e ele voltou. Tá bom. Aí o médico voltou pra sala de UTI, né? Aí 1 hora depois ele saiu e falou, ó, seu pai teve outra parada e dessa vez ele... Caramba, cara, isso foi em fevereiro. Em fevereiro. Isso foi dia 13 de fevereiro de 2022. E um pouco mais de um mês, eu fui contratado pela Record, né? Que era o grande sonho do meu pai, me ver numa emissora... A Record daqui já, né? A Record daqui. Numa emissora nacional, numa emissora gigantesca, como é a Record, né?
Infelizmente, ele não viu em vida, mas ele tá vendo tudo lá de cima e ele me ajuda, ele me protege. E você tenta ser o mesmo pai que você, claro, tem e teve para sua filha? Cara, eu tento muito, mas assim, a distância, né? Eu trabalho muito. Minha filha tem 5 anos, ela vai fazer 6 agora, em dezembro de 2024. Mas essa distância, é muito trabalho, mas sempre quando eu posso, eu tô de folga. Eu vou para Goiânia, eu procuro vê-la. Eu dei um celular para ela mês passado, né? Aí eu falei, isso aqui é para você conversar com o papai. Aí arrumei tudo e tal. Aí mandei uma mensagem para ela, filha, tudo bem? Você tá gostando do celular? Aí ela, bom dia, papai, tudo bem? Eu tô gostando do celular. É bom demais. Aí eu falei, essa é goianinha mesmo, essa não nega raça, não. Minha filha é linda, amo. Demais, cara. Trem mais bom Quase do chegando mundo. ao fim, ainda vou fazer um pinga-fogo com você. Será? Viu? Eu vou, porque tá muito sério o papo, você tá emocionado. Não combina com você. Cara, mas fala do meu pai, eu fico... Daquela, não tem jeito, né? Cê Falar é de louco. pai, mãe, filho é complicado. Mas agora eu vou deixar você triste, não. Fica tranquilo. Mas o que você falaria antes de ir pro nosso pinga-fogo, nesse bate-papo, o que você falaria pro Manuel lá de 2008, quando entrou na faculdade, cara? O que você falaria pra ele? Olha, lá na frente vai dar tudo certo, ou parabéns, o que você falaria pra ele? Que a gente tá vencendo. Boa! Que a gente deixou aquele peso de estar só na rádio, só na TV por causa do meu pai. E, por incrível que pareça, eu sei todas essas pessoas, quem são todas essas pessoas. E elas sumiram, rapaz. Eu não acho ninguém mais. Que isso, cara? Eu não acho ninguém mais, assim, mas não tem rancor, não tem raiva, não tem absolutamente nada contra. Eu costumo falar para as pessoas que quando alguém me causa mal, me causa um problema, esse problema não é meu, é de quem causou. Então, sei que se resolva para lá, eu tô fora. Então, cara, é que a gente tá vencendo depois de muita luta, né? E continuamos lutando. A guerra não acabou, não. Tem muito trabalho pela frente, mas em vista do que era, tá lindo demais. Já manda um conselho, então, pra quem vai começar essa carreira e tá querendo e se inspira em você. Cara, pra ser jornalista, você sabe muito bem, tem que ser muito insistente, tem que ser muito persistente, tem que amar demais, porque é muito difícil mesmo. E é uma profissão que, na maioria das vezes, não é tão valorizada assim, né? Então, para você alcançar sucesso dentro do jornalismo, você tem que ter muita paciência, muita insistência e muita persistência. Foi o que eu tive, né, durante toda a minha carreira, durante toda a minha trajetória, mesmo tendo meu pai do meu lado. E olha que eu tinha meu pai e foi complicado demais. Carinha de pau também, né? É bom. Carinha de pau. Tem que ter cara de pau. Pra você jogar, tem que ser ter cara de pau, cara. Tem que ser, tem que ir pra cima, tem que ir pra cima. Se não for pra cima, se ficar ali recuado, amuado, né, não vai chegar. Então vamos agora fazer só pra encerrar um pinga-fogo rapidinho, irmão. Tu sabe que eu gosto dessas coisas, né? Pinga fogo o quê? Eu vou te perguntar uma coisa, você responde na lata. Não pode pensar, não. Você vai pensar? Entendeu? Vou te Eu vou perguntar começar aqui. a rir. Eu vou te perguntar, sei lá, aqui, entendeu? Tipo um programa, aí tu fala, pô, deu liga, def no ar. Fechou? Sem pensar, irmão. Você não pode pensar. Tá bom. Combinado? Combinado, Se eu vai. falhar, foi tentando acertar. Vamos lá, então, fazer um bate-bola com o Manuel de Oliveira. Hoje nosso convidado deu liga, viu? Ainda mais o cara que é o esporte da Record todinho. Manuel, pra começar. Ai, lá meu vem. Deus. Vamos lá. Um time. Vila Nova Futebol Clube. Um ídolo no esporte. Ronaldo Fenômeno. O Brasil vai ser hexa? Não. Ainda tá polêmico. É verdade essa? Ué. Uma fruta. Melancia. Foi o piqui. Rapaz, Não, tipo assim, porque o piqui, ele não é uma fruta, ele é um fruto do cerrado, né? Entendi. Mas fruta, porque o piqui não é uma fruta leve ali que você come todos os dias, entendeu? Fechou, gostei. É uma fruta, por exemplo, melancia é o que eu mais gosto. É o que você mais gosta. Então tá bom. Então Eu tá bom. não sou a Magali não, mas eu acho bom. O melhor lugar do mundo é? Nossa. Pensa, vambora. Melhor lugar do mundo? Minha casa. Praia, neve ou cerrado? Cerrado. Não, larga de mentir. Mentiroso. Vai passar... Rapaz, o que eu quero com neve? Passar frio?
Estilo musical que você mais gosta? Sertão, sertanejo. Música que você mais gosta? Se Eu Chorar, Jorge Mateus. Um filme? Som da Liberdade. Uma mulher? Minha mãe. Um homem? Papai. Achei que você ia falar outra coisa, homem. Ai, academia agora é? Obrigação. Tá malhando? Muito. Fortinho? Rapaz, se eu te contar, você não vai acreditar. Não vou. Quando eu tenho tempo, eu fico 2h30, 3 horas na academia. É bom, tem que treinar, tem que treinar. É bom demais. Tem que treinar. Ah, O melhor cara da Record é? Henrique Chaves. Vaza daqui então, irmão. Ué, sou eu. Eu tô te entrevistando, rapaz. Palhaço. Oxi, eu não tô entendendo isso não, gente. Bom, gostei. Brinda aqui, vai. Brinda bom aqui. demais, cara. E vou te falar, vai. 3 curiosidades sobre o Manuel que ninguém conhece. Nossa. Quer falar aquela? Ah, tem uma muito boa, cara. Que ninguém... Você viu que eu falei melancia, né? Ah. Você sabe o que eu apronto na madrugada? Não sei e tenho medo do que você vai falar. Fala. Rapaz, quase toda madrugada, ali por volta de 3h30, 4 horas da manhã, eu levanto. Mas antes eu deixo preparado, né? Eu pego uma melancia, uma não, é metade, é uma banda da melancia, eu corto, coloco dentro de uma vasilha e coloco dentro da geladeira. E quando dá umas 3, 4 horas da manhã, eu levanto só pra chupar melancia. Isso é fato. E eu sei tudo que eu tô fazendo, tá? Eu não tô sonâmbulo, não. Eu pego o prato, eu coloco o prato, eu tiro a melancia da geladeira, eu pego o garfo, a faca, pego o pedaço e fica ali, ó. Todo dia? Não, quase todos os dias. E quando não tem melancia, eu fico magoado, velho. Nossa Senhora. E assim, me dá vontade de... Não é de beber água. Não é, é de chupar melancia, velho. Isso é uma coisa que, tipo assim... Atenção, eu então. não consigo entender. Os grandes aí. Mas é verdade. Agricultores. Pessoal aí, manda melancia pra casa do Manuel. Rapaz do Vou céu. mandar um caminhão pra mim. Caminhão de melancia. Outra curiosidade sua. Cara, outra curiosidade... Quando eu vou pra Goiânia... Cuidado que você fala. Quando eu vou pra Goiânia, cara... eu tenho isso desde pequeno, né? Só que eu tô com 36 anos já, né? Então, assim... Eu vou pra Goiânia, eu deito na cama da minha mãe, assim, meio de lado, né? Aí eu fico batendo aqui nas minhas costas. Ela já sabe que é pra ela coçar até eu dormir. Cara. Rapaz, é bom demais quando minha mãe coça minhas costas. E ela fica brigando comigo. Oh, você não é menino mais não, você não é criança mais não. Mãe, coça aqui um pouquinho, faz um carinho em mim. Eita, Manuel de Oliveira, meu irmão. Curtiu o papo? Bom, hein? Você gostou? Ô, Você cê é prefere bom estar mesmo, aqui hein? ou prefere estar aqui ou aí? Aí, É mais fácil, é né? mais fácil. Mas gostou? Gostaram do É mais bate-papo, fácil. gente, com o Manuel de Oliveira? Palmas para o Manuel de Oliveira, senhoras e senhores! Irmão, brindou, você é um Valeu parceirão, demais. tamo junto, legal, tá no Deu Liga, muito Obrigado. legal dividir o Deu Liga com você. A gente fala de assuntos sérios, fala de esporte, fala de entretenimento. E hoje foi um episódio especial do Deu Liga para falar do esporte, porque o esporte 2026 vai ser ainda melhor, né? Só o creme do piqui. Chama a galera aí. Cara, eu só... Primeiro, né? Obrigado pela entrevista. Obrigado a todos da Record, né? Luciano Ribeiro, Munhoz, Tereza, Camila, todos os diretores, todos os chefes, né? Pela oportunidade. E pela oportunidade mesmo de fazer com que o esporte ele seja mostrado de uma forma mais incisiva aqui em Brasília e de uma forma diferente, que o povo realmente não estava preparado, não estava esperando para receber. E recebeu de uma forma muito linda, muito carinhosa. Eu recebo muito carinho na rua, eu agradeço todo mundo mesmo pelo carinho. E, cara, eu sou feliz demais aqui, muito feliz mesmo, e sou muito grato a Deus, ao meu pai, à minha família, e a todos os diretores da Record, todos os chefes, e a vocês, amigos, parceiros. Isso.
né? Brindou. Vai Sem chorar de vocês- novo, mano. Vai chorar. Não, vamos encerrar esse trem, velho? Tá achando que é o programa da Xuxa. O cara Encerra esse mandando trem, beijo. senão eu vou mandando- começar a chorar. Chama a galera então pro Esporte da Record 2026. vai. Ó, 2026 promete demais. Agora sim, agora eu já tô na minha área. É, chama aí. Promete demais, porque a maior, a Record, vai começar com Arimateia, depois vem Candangão, vem Copa São Paulo, vem Campeonato Paulista e Brasileirão. Tudo isso na tela da maior, na tela da Record. E é claro, eu te espero 2h30 da tarde, de segunda a sexta, no Balanço Geral, na Hora do Esporte. Eu e Fred Linhares esperamos você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. E vamos encerrar, senão eu vou chorar. Choveu. Só mais uma perguntinha aqui. A mulherada tá mandando aqui. Tá solteira ou não tá solteira? Quem? Mulherada, pô. Solteiro, sim. Dona Benta. Ó, já ouviu essa música? O quê? Qual? Solteiro, sim. Ah. Sozinho nunca. Ah, meu Deus do céu. Essas idas pra Goiânia tão perigosas, Manuel de Oliveira. Mas solteiro. Solteiro. Sim. Não quer assumir. Não, tô É solteiro. a hora de você mandar um beijo pra ela. Tô brincando, vambora. Gente, gostaram do Bora. episódio? Você acompanha o episódio do Deu Liga hoje com o Manuel de Oliveira no R7, no Instagram, Record Plus, Orkut, Deezer, Fotolog. Spotify, MSN, Mirk. Tô brincando. Em todas as redes sociais, na tela da Record. Na tela? Da maior, Caramba. na tela da... Record? Rapaz, eu não tenho bordão. Meu bordão é o Black Bells, qualquer coisa. Tamo junto então, senhoras e senhores. Mais um episódio do Deu Liga. Manuel, vem pra cá porque você faz falta do lado. Brindou. Eu vou pro lado que eu mais acho que sei. Vem! Valeu, obrigado, Tamo gente. junto, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Beijo, tchau.